Fala aí, prodígios, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. Eu sou o Zica, tô aqui mais uma vez com o Marco. Fala aí, Marco. Fala, prodígios, aqui quem fala é Marco Polo, mais um vídeo aí pra vocês, e hoje a gente vai falar do que, Zica? Hoje é isso aí, nós vamos dar 3 dicas para quem está começando a fazer a sua história, o seu universo, criar a sua obra, seja ela em qualquer mídia. Eu acho que são 3 passos gerais ali que vão ajudar qualquer um. Então o primeiro ponto que a gente já queria deixar bem claro é não tenha medo de buscar referências, porque você vai precisar disso. Para que a sua história, seu universo, sua história, seu arco, sua obra em geral, seja positiva, ela seja lida, ela seja atrativa, ela tem que ter referências do que as pessoas gostam. Não tem como você fazer um livro, né, de fantasia medieval e não querer nunca ser comparado a Tolkien, né, a Senhor dos Anéis, nunca querer ser comparado a literaturas como Game of Thrones. Não tem como. A questão é, você vai usar coisas que alguém já usou. E aí muda a questão de você, como o Marco falou uma vez, há um tempo aí pra mim, isso acho que foi no Neil Gaiman que você ouviu, né? Falando sobre assinatura, sobre você pegar algo que existe, transformar, dar uma cara sua, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto aí pra quem deseja criar uma obra, seja em qualquer mídia, que você não pode ter esse receio de vir alguém, porque vai vir falar assim, nossa, mas lembra muito isso. Aí você fala, lembra. Sim. Lembra. Sim, exatamente. É uma referência que eu tenho, né? É mais ou menos isso. Eu traço meio que um paralelo de eu acho que eu já ouvi isso eu acho que eu ouvi isso, velho, de alguém do MasterChef. Quando eles abrem os seus próprios restaurantes, eles falam que se você copiar a comida de uma ou duas pessoas, soa como plágio. Se você copiar o prato, mais ou menos a comida de vários chefs, depois de uns 5, 6 cópias, tudo misturado no mesmo, já deixa de ser plágio. É bem isso. Se torna a sua assinatura. É bem isso. Então eu diria que a forma mais escrachada que eu poderia dizer para a galera é: copiem de várias fontes, não de uma só. E aí vocês vão ter a sua assinatura através das várias cópias. É verdade. Tendo noção de quais cópias usar, né? De quais... Claro. Eu digo cópia pra zoeira, mas de quais referências vocês usam. Sim. Você tem que filtrar o que casa, né? O que casa, porque senão você também acaba saindo totalmente da casinha, sendo totalmente disruptivo e acaba prejudicando o personagem. É verdade. Mas isso é um fato, né? Porque se você pega referências de diversos autores, diversos livros e tal, chega a algum ponto, porque é o que você falou, se você junta juntou 2 referências ali, todo mundo consegue enxergar bem claro as 2 referências coladas ali que você fez. Quando você expande o leque, pega mais opções, a conexão delas foi tão bem baralhada, né, que se torna algo novo. Porque é uma junção de novos ingredientes, né, que você pegou de outro lugar. E isso faz total sentido. Se você pegar um leve exemplo nosso do próprio Gatuno, foi o primeiro herói que a gente publicou. Sim. E depois mudou tudo. Mas hoje, entendendo o processo da transformação do Gatuno para hoje, narrativamente, tudo o conceito que a gente usou, ele nada mais é do que pegar 4 colheres de sopa do Homem-Aranha com mais umas 5 colheres de sopa do Tony Stark, por ele ser um bilionário da tecnologia hoje, pegar mais umas 2 colheres e meia do Wolverine, porque ele tem um pouquinhozinho de selvageria, sei lá, pelas garras, e aí você pega mais umas 3 colheres do Mega Man, com mais umas 4 colheres da Mulher Gato com Pantera Negra, por ele ser um gato também. E aí você vai mexendo. É colher pra caramba. Você vai ver que não tem como ter um sabor de uma única fonte, né? Ele vai tendo vários conceitos de várias matérias-primas que a gente pegou, né? De Marvel e DC. Isso a gente não nega, então acaba influenciando muito. Né? Por exemplo, a J.K. Rowling, ela juntou a magia que tinha nas histórias de Merlin, não sei o que tal, com o mundo contemporâneo e fez a junção dela. Agora, como eu falei, essa questão de junções, várias vezes um vídeo a gente falando
dando algumas dicas sobre isso, mas Sim. ela é cuidadosa, porque se você começar a falar, não, eu quero pegar a magia medieval e juntar com cyberpunk, Sim, algo começa a meio pirar velho muito. oeste, exatamente. E eu acho que isso casa perfeitamente com a segunda dica que a gente vai dar hoje, que é a questão do foco, que é a questão de você ter controle do que você está fazendo. E como controle a gente quer dizer você ter um objetivo, você ter uma linha de raciocínio. E é mais ou menos isso, né? Se você quiser falar, Marcos, você sempre falou daquela analogia da ilha, né? Se você tem uma ilha grande, uma ilha pequena, o controle é diferente, né? A sua obra, a sua narrativa, toda a sua criação é como se fosse uma ilha mesmo. Quanto maior a ilha, mais dificuldade você vai ter para conseguir dominar ela toda, né? Saber toda a vegetação dela, saber todos os tipos de rochas e pedras que existem e habitantes que existem, vai ser muito mais difícil o núcleo, né? Tanto por isso que, se você pegar, por exemplo, um Game of Thrones, uma obra muito boa de literatura medieval fantástica, digamos assim, é um continente, né? Não é um planeta inteiro. O Tolkien também se baseava num continente só, né? É isso aí. E tem um mapa do continente em questão. Além do continente, você não sabe muito bem o que existe. Mas se fosse um planeta, seria muito mais difícil você controlar o que cada país daquele planeta constitui. As raças seriam muito maiores. E é uma coisa que a gente até sofreu no nosso processo, né? De tentar saber até onde o personagem aguenta ir para ter a sua própria voz, né? Pra saber o que ele precisa. É isso aí. Aí se você for olhar... Claro, aí você fala assim, pô, mas Star Wars tem vários planetas. A Marvel e a DC tem as terras, não sei o quê. Mas, galera, a gente tá falando assim, primeiro, Star Wars, quando lançou a trilogia inicial lá do George Lucas, era aquilo, não tinha nada de os quadrantes do espaço, porque hoje em dia, o que acontece? Já tem mais de 50 anos daquilo lá, cara. Então, houve evolução durante 50 anos e com grana, é sempre importante falar isso, houve estúdio por trás. Houve Lucasfilmes, hoje Disney, sobre o controle de Star Wars, Marvel e DC é a mesma coisa. Lá em 40, até 50, quem dava as ideias, vamos dizer assim, que o Kirby foi o primeiro que deu essas piradas de... Deixou buscar aquelas raças alienígenas absurdas, não sei o que, começou a criar isso aí. Você vê que sempre, assim, até pelo menos eu me lembro, nos anos 2000, a Marvel tinha que arrumar direto uns furos, direto, porque criava um negócio que acontecia um personagem que era extremamente apelão, depois tinha que dar um reboot, aí refazia a parada. Então foi uma criação caótica, isso é um fato, principalmente nesse ramo de quadrinhos, né? Marvel e DC tiveram seus universos com criações muito caóticas, assim, de surge isso, dou a ideia, se vai pra frente, vai pra frente, senão a gente descarta, porque quadrinhos eram mensais, sem nenhuma projeção. E aí depois de um tempo você vai estruturando aquilo, e aí, como eu falei, a gente tá falando de, vamos por Marvel e DC, Star Wars, a gente tá falando de estúdios gigantes que conseguiram durante muito tempo criar suas séries, ter produtores e tal. Nós aqui estamos falando com você que está começando o seu universo. E aí a gente passa muito do que a gente passou. Nós, até hoje, nós sabemos, né, a gente tem total ideia de onde a gente quer ir com tal franquia, de aonde a gente quer chegar com tal personagem, qual é o ambiente dele, se é lá fora, se é aqui, se é uma dimensão. Tudo isso a gente sabe. Agora, criar isso é uma coisa que demora, toma tempo, né? Você pode ter esse objetivo e tal. E aí você fala, pô, mas eu tenho uma literatura aqui de fantasia contemporânea e eu queria desenvolvê-la pelo mundo inteiro. Não tem problema. A questão é que quando você for olhar para uma obra, quando você for olhar para o seu livro, você não vai botar tudo isso ali. Porque senão você perde o foco, né? Por exemplo, a gente, usando a J.K. Rowling de exemplo, ela criou o mundo bruxo. No primeiro livro, ela dá alguns ambientes desse mundo bruxo. Ela não te fala o que acontece na Argentina, o que acontece na África, né? Ela definiu ali Londres como centro da história dela, né? Inglaterra, e o mundo bruxo e o mundo trouxa em Londres. E ela se limitou àquilo, né? Então, a limitação é extremamente importante para que você não se perca também, né? Não saia escrevendo aí o que você não precisa, né?
E o terceiro ponto que a gente colocou, o terceiro e último ponto deste vídeo, é algo que muitos artistas negligenciam. Muitos artistas, eu converso com o Marcos direto, tem muito artista que só se vê como artista. E ele não entende que se ele não se mover, ninguém vai conhecer a obra dele. Então, a divulgação... Essa é a dica mais difícil. É isso aí. A divulgação é o terceiro ponto e é o mais fora da casinha para quem é artista começar a se mexer, né? Porque você está acostumado a... Eu tenho que escrever, eu tenho que desenhar, não sei o que, não sei o que lá. Mas existe uma frase que para mim ela é fantástica, que é o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Então, no mundo de hoje, no mundo digital de hoje, se você não fizer um esforço para aparecer e comunicar a sua mensagem, que é o que estamos fazendo nesse exato momento, e posso garantir que foi o maior erro nosso até aqui que estamos consertando, é não ter começado muito antes a publicar e publicar mais, dar sua voz, falar com a galera, mostrar quem você é de verdade, não se esconder. E eu acho que tem um pouco de medo dos artistas em si de aparecer, né? De não conseguir se comunicar, porque a profissão de artista ela é muito reclusa, né? É você com a tela do seu computador ou a sua prancheta te olhando em branco e você tendo que produzir, você não está conversando com pessoas. Acho que essa é a maior diferença da profissão de um artista em geral para alguém que está numa empresa ou está num comércio em si que tem contato diário com pessoas, né? O artista muitas vezes ele está no estúdio dele sozinho e isso é um problema. Então acaba dando aquela timidez para muitos, como também foi para mim, mas eu acho que você vencer essa barreira e saber que você não precisa fingir quem você não é, né? Você precisa saber a sua verdade. Se você não é extrovertido, não seja. Se você é mais tímido, seja tímido, mas aprenda a comunicar. Não tenha medo da câmera, comece a conversar com a galera, porque hoje em dia as maiores editoras precisam se comunicar, precisam ter influenciadores digitais. O Instagram tá vindo agora, por exemplo, estamos em 2021, ainda terminando uma pandemia, e o Instagram já está investindo mais em vídeo por causa do TikTok. E é uma coisa que a gente tem que fazer cada vez mais, publicar conteúdo falado, digamos assim, antes da nossa obra, criar uma relação com as pessoas. É isso aí. E isso aqui que precisa muito hoje em dia, mesmo que seja até em lives na Twitch jogando videogame, como muitos fazem, né? Sim. É uma forma de relacionamento. O relacionamento hoje em dia é muito mais digital do que físico, né? Então tem que se adaptar a isso, não tem como. Se assim, aí você está aí duvidando do que você falou, eu vou te dar 2 exemplos, um pequeno e um grande. Nós, da Prod Studios, temos um número pequeno, que para muitas pessoas é um número significativo, e não é que a gente está menosprezando, mas assim, no cenário geral do Instagram é um número pequeniníssimo, 15 mil, bem pequeno. 16 mil agora, né, seguidores. É minúsculo esse número, mas são 16 mil. São 16 mil. E a gente tem duas HQs publicadas. Duas. Por que a gente chega com 16 mil? Que às vezes tem cara que, já publicou isso, aquilo, não tá com isso. Porque é o modo de aparecer, que como o Marco falou, nós demoramos. Se a gente estivesse fazendo isso desde 2017, seria outro cenário. Né? Seria outro cenário. E o outro exemplo é que tem artista na Comic Con, não vou falar o nome porque assim, não pedi autorização, não, mas assim, existe artistas que foram pra Comic Con, ganharam painel na Artist Alley, que nunca tiveram HQ. Eles só faziam fanarts e publicavam no Instagram, não é? É verdade. Por que ele conseguiu um painel? Porque ele tinha centenas de milhares de seguidores que acompanhavam as artes dele. E o que aconteceu? Alguma empresa chegou e falou, vou contratar esse cara. Porque esse cara tem views, eu consigo com o nome dele trazer vendas. Se tem views é porque gostam do traço do cara e já era. Então, é isso aí. Quem não é visto não é lembrado. Então, se você... O status social hoje, infelizmente ou felizmente, depende de como você enxerga, é o número de seguidores que você tem. Não é isso. Mas eu acho que é isso aí. Voltando, né? São referências, não se esqueça de buscar suas referências, ir atrás daquilo que você curte principalmente e do que você vê que dá certo. Então, você quer fazer uma fantasia medieval, não tenha medo de ir lá no Tolkien, né? Olhar e falar, isso aqui é muito legal, eu quero usar isso da minha forma. E coloque o seu jeito ali, né? O segundo que a gente... Foco era... Porque é essa conexão. Você pega a sua referência,
você adapta ao que você tiver, começa a criar seu universo, Sim. mas, cara, não, pelo amor de Deus, não vai se perder isso aí. Cara, vai no simples, vai no básico, e as coisas vão crescendo com o tempo. E o terceiro, divulgação, que é esse último, que é o que a gente mais pega no pé, né, cara? Mais pega no pé, porque é o mais difícil de ver a classe artística se preocupar. Sim. Então ficam esses 3. Se vocês curtiram as dicas, deixem aí o like de vocês. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Claro, se você tem mais dicas que você acha que é importante compartilhar, você também é artista, você não é artista, mas já observou alguma coisa, deixa aí nos comentários também para ajudar. Quanto mais dicas e ajuda nós tivermos, mais a comunidade tem a crescer. E também, se você tiver alguma dúvida, deixa aí inscrito também, né? É isso aí, né, Marco? Deu para... Boa, galera. Valeu mesmo por esse vídeo e até a próxima. Valeu.